Olá, meu nome é Claudemir Bezerra e esse é mais um vídeo de todas as nossas semanas, todas as nossas noites nós estamos aqui. Quero contar uma história para você, uma história de muito temerosa, uma história de um negócio muito sério, que envolve morte, né? Desrespeito, mentira, ganância. Então nós vamos contar essa história para vocês que está na Bíblia. Primeiro, uma história, para começar essa história, nós temos que ir para outro lugar. Nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz assim, ó. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Veja bem, hein? O perigo que tem a ganância, aquela vontade de ficar rico, de ter as coisas de qualquer maneira, aquela vontade de que tá todo mundo fazendo, eu também vou fazer. Eu quero, eu preciso, eu tenho que ficar rico, eu tenho que conquistar, né? Não importa como. Vamos lá. Então, ó, ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Tá vendo? Que coisa séria isso aqui. Aqui Deus não está dizendo para nós que ter dinheiro é ruim, que ficar rico é ruim, que conquistar coisas é ruim, coisas que o dinheiro dá, que trabalhar honestamente, correr atrás das suas coisas, ganhar, se autopromover e se ser promovido no seu trabalho, naquilo que você faz bem, e conseguir um pé de meia legal para você, para sua família, para você ajudar a quem precisa. Não, ele está falando que o amor ao dinheiro, o amor, você amar, porque quando você ama alguma coisa, você traz para dentro do seu coração, você fecha 7 chaves, você enciuma, você tem ciúmes dele e você faz de tudo para protegê-lo. Você coloca toda a sua família, toda a sua vida em risco por amor ao dinheiro. É uma coisa muito séria isso aqui. Então, guardando isso aqui, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e veja bem, ó, alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Guardando isso aqui, agora eu quero ir para a história, que a Bíblia diz que por causa desse amor ao dinheiro, de tudo que nós ouvimos agora, aconteceu com um casal. Lá no começo da igreja, lá na igreja quando ela estava começando. Veja bem, Atos, capítulo 5, versículo 1 em diante, começa assim, ó. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. O que estava acontecendo aqui? Aqui estava acontecendo um tal do avivamento, muitas conversões, muitas pessoas se chegando a Deus, Deus tocando o coração de muitos e muitos homens, mulheres, e a igreja estava crescendo numa vez, foi de uma vez só. Deus trouxe para a igreja 3.000 convertidos, na outra vez 5.000 convertidos. Então a coisa estava caminhando e subindo e crescendo cada vez mais. E o que acontecia? Essas pessoas se juntavam, viam que tinha muitas pessoas que passavam necessidade, porque a igreja sempre foi formado 95% das suas pessoas pobre por mais miserável do que o mais pobre, né? Então tinha pessoas, esses 5% que até hoje, viu? Esses 5% de pessoas que tinham coisas, que tinham dinheiro, que tinham terrenos, que tinham casas, o que eles faziam? Eles vendiam e traziam e colocavam aos pés dos apóstolos, que era para repartir, para fazer a igreja crescer, para deixar todo mundo aliviado, com comida na sua mesa, com roupa para vestir, com lugar para morar. Então eles se juntavam e faziam isso, as pessoas que mais tinham dinheiro.
E esse Ananias e essa Safira, um casal, resolveram fazer isso, mas com uma intenção totalmente disparada do que os outros estavam fazendo. Eles faziam porque isso agradava o coração deles. Deus tocava no coração daquelas pessoas que tinham. Tudo começou com a oferta de um homem chamado Barnabé, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe e pôs aos pés dos apóstolos. Ele começou a fazer isso, deu no coração dele, Deus tocou, porque ele era um homem de posse, e ele resolveu fazer. E aí outras pessoas também faziam. Mas esse casal chamado Ananias e Safira, eles reteram uma parte do seu dinheiro e mentiram para os apóstolos. Eles queriam só se mostrar. Vamos ler do começo de novo para a gente entender direito. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, eles dois em comum acordo, reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo reservando parte do valor do campo? Satanás, aquilo que nós lemos agora lá, que aqueles que querem ficar rico caem em tentações, caem em malícias, caem em armadilhas demoníacas, estragam toda a sua vida, destroem toda a sua vida, porque o diabo faz isso. O diabo tomou conta do coração desse Ananias e dessa Safira. E a Bíblia não diz aqui para nós o porquê e como Pedro descobriu, mas claro, deve ter sido uma revelação do Espírito Santo de Deus, que eles estavam mentindo, eles podiam dar o que eles deram? Claro que podia. Eles podiam reter um pedaço e dar claro que podia. Mas eles mentiram para os apóstolos e automaticamente mentiram para o Espírito Santo, mentindo para Deus, porque tudo aquilo que os apóstolos ligavam na terra seriam ligados no céu. Lembra? Né? E eles não precisavam dessa mentira, eles agiram satanicamente. O coração deles estava cheio de impureza satânica, cheio de coisas nojentas do mundo. E eles queriam se aparecer, somente isso. Eles não precisavam vender o campo. Se eles venderam, eles não precisavam mentir. Era só eles pegar uma parte dela e falar: eu trouxe essa parte do que eu vendi. Mas não é tudo, porque eu preciso de um pouco, então eu trouxe. Dariam mesmo. Mas não, eles mentiram. Vamos continuar. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? Está falando, não é teu o bagulho, né? O dinheiro não é teu. Tudo que você vendeu não é teu. E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas mentisse a Deus. Ele estava ali querendo se aparecer e mentindo que eles tinham vendido por aquele valor e não contou que tinham retido um pouco. O dinheiro era dele, como ele diz, não é seu o campo. O que você vendeu não é tudo seu. Por que você deixou Satanás criar esse desejo maldito de mentira, de corrupção, de engano, essa armadilha demoníaca que arrebentou com a sua vida, Ananias? Por que você permitiu isso? Aí ele continua. Ouve estas palavras, Ananias caiu. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Morreu. Ele foi morto. Todos da igreja que ficaram sabendo disso começaram a tremer e temer a Deus. Porque Deus, gente, a gente precisa aprender uma coisa muito importante. Muito importante. Todo mundo pensa que Deus é um Papai Noel bobão. Todo mundo pensa
que Deus é um velhinho tonto, que Ele é amor, que não, você pode fazer o que você quiser. Ixi, Deus, rapaz, você pode fazer o que você quiser, que tudo vai dar certo, vai acabar tudo bem. Você pode matar, você pode roubar, você pode enganar, e depois você fala que você é de Cristo, acabou, Deus perdoa. Aonde você viu isso escrito? Aonde você viu isso? Deus é fogo consumidor. João fala que ele batizava com água, mas viria aquele que é Jesus, que ia batizar com água, com espírito e com fogo. Você sabe o que é o fogo nessa colocação de João? É para matar. Ele limparia a sua eira. Ele estava com a pá na mão. Ele limparia, secaria, cataria tudo aquilo que não presta e jogaria no fogo. Ele batizaria os seus filhos com o Espírito. Mas o homem enganador, o homem que não leva Deus a sério, o homem arrogante, o homem que quer usar tudo para ficar rico, o homem que quer passar por cima de todo mundo, ele vai jogar no fogo. Não tem Deus bobão. Deus não aceita mentira no reino dele. Deus não aceita mentirosos. Deus está tolerando a nossa estupidez para ver se nós acordamos e convertemos os nossos corações. Senão, ele vai cortar e jogar no inferno. E continua aqui, ó. Levando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando, sepultaram. Mas não para por aí. Veja bem. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que acontecera. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou: Dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Pedro estava dando uma chance para essa mulher ainda. O nome dela é Safira. Safira, foi por esse tanto mesmo que você vendeu e o seu marido venderam a terra? Ah, sim, foi sim. Ela não caiu em si, nem Pedro dando uma chance para ela. Foi por esse tanto mesmo que vocês venderam a terra? E ela continuou batendo. Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para testar o Espírito do Senhor? Por que, Safira? Por que você e seu marido se acordaram aí para testar, mentir, expor, querer enganar a Jesus, o Espírito e Deus? Por que vocês fizeram isso? O amor ao dinheiro, a corrupção do coração, os desejos enganosos, Satanás fazendo armadilha e derrubando homens e mulheres, dias após dias, momentos após momentos. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e espiou. Também morreu. Deus matou os dois, fulminou os dois ali. A igreja estava começando. Como que podia começar com uma mentira tão grande? Como que a igreja podia já, no seu primeiro momento, já começar com um engano tão grande? Quem seguiria essa igreja? É o que falta hoje nas igrejas. As pessoas serem corrigidas, as pessoas serem tratadas como elas precisam ser tratadas. A correção na igreja não existe mais. As pessoas deitam e rolam, fazem o que querem, separam, casam, pulam de igreja. Se errou nessa igreja, ela vai para outra, porque lá ela não errou, e passa para outra. Se o pastor fala a verdade numa igreja, prega a palavra, prega o inferno, prega que tem que se arrepender, a pessoa sai da igreja e vai para outra. Entrando os moços que acharam-na morta, levando-a, sepultaram junto com seu marido. Irmão, cuidado com o engano de Satanás. Olha o nosso mundo, olha o seu redor, olha o que está acontecendo ao seu redor. Olha para o mundo, liga a televisão, veja os seus jornais.
Liga o YouTube, veja essas coisas aí, TikTok, olha para quê? As pessoas fazem tudo para ganhar dinheiro. As mulheres tiram a roupa, os homens tiram a roupa, as mulheres fazem cenas de sexo, os homens fazem cena de sexo, os caras matam, roubam. E não estão nem aí, porque ninguém faz nada, porque é o que o povo quer. Armadilha de Satanás. Todos vão pagar por aquilo que dizem, por aquilo que pensam e por aquilo que ouvem. Onde estão os seus olhos, meu irmão? Aonde estão os seus ouvidos? O que você tem alimentado a sua mente, o seu coração? Preste atenção na palavra de Deus, na única verdade de Deus. Tem gente falando por aí que a Bíblia não se pode mais ler, que é besteira, que tem que ficar só no que o Papa diz, no que o padre diz, no que o pastor diz. É por isso que caem em engano e vão para o inferno. Porque os homens querem dinheiro, mas nada. Pensa, medite, ore a Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe o resto da sua semana, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe toda a sua casa.